Há mais de um século, a parapsicologia explica fenômenos antes restritos aos caldeirões das bruxas. Mas só agora os físicos começaram a aceitar e dar o seu aval científico a essas explicações. Então vejam só, telepatia, clarividência, viagem no tempo, existem? Sim, existem sim. E agora vamos ver como e por que acontecem. E então, será que a parapsicologia consegue explicar o inexplicável? Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para Adalto Cristo, que também nos acompanha. Obrigado, Adalto, seja bem-vindo. Eu sou Marcaline Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. 28 de agosto de 1883, um repórter do jornal americano Boston Globe, ele tem uma visão, uma ilha da Indonésia explodindo por erupção vulcânica. Naquela época, era impossível qualquer tipo de checagem imediata. Mesmo assim, a notícia foi publicada. Olha só que interessante, foi publicada na primeira página. A confirmação chegou meses depois. O vulcão Krakatoa, em uma ilha do Mar de Java, entrara em erupção. E exatamente no dia 28 de agosto. E no dia 22 de novembro de 1963, a vidente Jane Dixon, ela almoça com uma amiga em um restaurante de Washington e de repente ela diz: o presidente John Kennedy vai morrer daqui a pouco. E uma hora depois, ele foi assassinado. Pois é, 19 de abril de 1966, também o jornalista e ator Carlos Nikolaev aceita participar de uma sessão de telepatia organizada pelos maiores cientistas da antiga União Soviética e é confinado em um laboratório na Sibéria. Em Moscou, a 3.000 quilômetros de distância, o biofísico Yuri Kemensky lhe envia 6 mensagens telepáticas, entre elas as imagens de uma chave de fenda e de uma mola de aço. E Carl acerta todas. Bem, aqui estão 3 casos surpreendentes e inexplicáveis, a não ser para a parapsicologia, uma ciência com um pouco mais de um século, que está encontrando respostas lógicas para mistérios milenares, telepatia, aparições, objetos que andam, a capacidade de ver o futuro e o passado, e além de viagens astrais. Pois é, os parapsicólogos, longe de serem bruxos ou magos, eles procuram desvendar todos os fenômenos extrasensoriais que fogem à regra, ao comum, ao que se convencionou chamar de normal. Ou melhor, ao que chamamos de normal hoje. Porque existe a hipótese de que os primeiros homens que surgiram na Terra sobreviviam utilizando-se de percepções extrasensoriais. Mas a partir do momento que precisaram se juntar em grupos para obter mais alimentos ou combater monstros pré-históricos, sim, para eles, houve a necessidade de uma nova forma de comunicação. E assim inventaram a linguagem e aperfeiçoaram os 5 sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. Em consequência, a capacidade extrasensorial teria começado a se atrofiar. Mas alguma coisa do homem das cavernas ficou em todos nós. E ainda hoje, nas horas de extremo relaxamento ou de grande perigo, voltamos a ser como eles, com a percepção e o instinto à flor da pele ou da mente. Há centros de estudos de parapsicologia nas maiores e mais importantes cidades do mundo. E em alguns países, como Estados Unidos e Rússia, contam com o apoio do governo. E nos últimos anos, os parapsicólogos passaram a receber um aval inesperado e importante. Sim, o dos físicos, que começaram a considerar cientificamente, pelo menos cientificamente corretas, muitas das explicações parapsicológicas para fenômenos antes indecifráveis. E quando você sente fome, levanta um braço ou começa a andar, significa que sua mente está dando ordem para o cérebro, e o cérebro, por sua vez, ordena o corpo a obedecer.
E como isso acontece? Bem, a mente, ao contrário do corpo, ela fica totalmente fora do espaço e do tempo. Dizem os parapsicólogos que a mente não tem idade. Ela não está localizada em nenhum lugar específico. É como se fosse uma gotinha de óleo no meio do oceano e mantém a individualidade, mas está perfeitamente integrada à água, isto é, a mente está integrada no universo, mas você continua sendo você. Sua mente é sua mente, apesar dessa integração. O que mantém a mente ligada ao cérebro é o link, ou seja, um elo ou ligação. E por esse link que ela envia mensagens ao cérebro, comer, andar, falar. E como disse o professor Geraldo Sarti, presidente da Associação Brasileira de Parapsicologia, um economista com pós-graduação em física, é um fato totalmente aceito pela física quântica, um dos ramos mais modernos da física. Só que, em determinados momentos, quando você está completamente calmo e relaxado, o link se afrouxa e a mente se solta. Aí, tanto pode começar a viajar pelo futuro, voltar ao passado ou andar junto com o pensamento de outra pessoa, ou até de animais. A explicação está em que os cientistas descobriram que o cérebro funciona em 4 estados padrões, ou ritmos, em velocidade decrescente. Beta, de vigília, em que estamos normalmente, alfa, teta e delta. Isso, à medida que o ritmo diminui, aumenta a possibilidade das viagens. Os roteiros são bem variados. Um deles é a telepatia, uma conversa de mente para mente. Pela telepatia, você lê o pensamento de uma pessoa ou deixa que leiam o seu. Acontece aí uma emissão e uma captação de mensagens entre mentes, sem que nenhum dos 5 sentidos seja envolvido. Há uma intuição do que o outro pensa ou sente. Como o caso comprovado em laboratório entre o ator e jornalista Klaus Nikolaev e o biofísico Yuri Kamensky, que a gente contou há pouco. Também já está provada a possibilidade de contatos telepáticos entre seres humanos e animais. Sim. Olha só, ainda na Rússia foram realizadas diversas experiências com cães. Os treinadores, eles davam ordens por telepatia, os cães obedeciam. Eles passavam de uma cadeira para outra, pegavam canetas, diziam números latindo, um latido para o número 1, 2 para o 2 e assim por diante. E levavam ossos para lugares pré-determinados e muitas outras coisas. Telepatas mais audaciosos, como os gurus indianos, famosíssimos, eles procuram contatos fora da Terra. E depois de intenso treinamento, alguns deles conseguem manter a consciência e a vida em estágio delta, de quase silêncio elétrico, ou seja, com o cérebro trabalhando o mais lentamente possível em um estado muito parecido com a morte. Nesses momentos, dizem experimentar uma grande sensação de vácuo e uma integração total com o universo e a natureza, podendo ocorrer contatos com extraterrestres. Interessante, não é? Mas há mensagens telepáticas mais perigosas. Feitiços de objetos que falam. No caso dos feitiços, o emissor, quem faz o despacho, envia ondas negativas de pensamento para o receptor, que é a vítima, que podem chegar a afetá-la fisicamente. Olha só, se o receptor estiver estressado e debilitado, a mensagem é captada facilmente. Pelo menos é o que dizem os parapsicólogos. Quem pratica voodoo, antes de espetar o bonequinho, sempre procura avisar a vítima, justamente para ela ficar preocupada, tensa e abrir a guarda. A própria pessoa facilita o trabalho. Isso significa que para um despacho pegar depende muito mais do receptor que do feiticeiro. Uma outra forma de telepatia é a psicometria ou a leitura do objeto pelo tato. O fato de os objetos poderem guardar e transmitir informações pode ser um perigo para os criminosos. Sim, um bom psicometrista é capaz de descobrir entre várias pessoas aquela que tocou em um vaso, uma xícara ou um revólver.
Todos nós temos o dom da telepatia, desde que estejamos calmos e relaxados. Desenvolvê-lo é uma questão de prática e paciência. Mas atenção, olha só, se o namorado desapareceu e você, muito nervosa, tenta desesperadamente enviar mensagem para que ele lhe telefone, desista. Há pouca possibilidade de se manter contatos telepáticos em situações de tensão e estresse. Em compensação, quando você está calmo, sua mente pode até dar um passeio real no tão falado mundo da Lua. Ocorre aí o fenômeno da clarividência, uma viagem no túnel do tempo. Na clarividência, em vez de nos ligarmos a outras mentes, nos ligamos ou linkamos a outros lugares, que tanto pode ser a Lua, Copacabana, ou o bar da esquina, aí perto da sua casa. Ou no caso do jornalista americano do Boston Globe, a ilha do vulcão Krakatoa, na longínqua ilha de Java. A clarividência pode acontecer de 3 formas: premonição, pré-cognição e retrocognição. Na premonição e na pré-cognição, a mente ela anda para o futuro. A diferença entre as duas é que na premonição a pessoa tem uma sensação vaga de que algo vai acontecer, um sentimento difuso. Um caso típico é você acordar com a quase certeza de que o dia não será dos melhores, sem nenhuma explicação aparente. Não tem um dia que você fala, acho que o dia hoje não vai ser muito bom. E no final do dia, acaba se confirmando que a sensação se transformou em fatos bem concretos e desagradáveis. Já na pré-cognição, a pessoa sabe exatamente o que vai acontecer, pois a mente viaja e capta uma mensagem do futuro ou, em casos mais raros, do próprio presente. Isto é, quando alguém vê alguma coisa acontecendo em um lugar bem distante e só tem a confirmação depois. Jane Dixon, a vidente americana, teve um caso de pré-cognição. Ela soube que o presidente John Kennedy seria assassinado. Já a vidente brasileira Neila Alckmin, de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, ela viu muito ouro em Serra Pelada antes de qualquer garimpeiro chegar lá. A retrocognição é viagem do pensamento ao passado. A visão e o conhecimento de uma época que já foi. A mente passeia pela história. Clarividentes talentosos como Neila Alckmin conseguiram dirigir essa viagem. Em janeiro de 1982, olha só, ela forneceu a localização exata de um avião Cessna que havia caído em Minas Gerais. E também indicou a localização dos corpos dos tripulantes. E não foi um caso único, não. Tempos atrás já havia encontrado outro avião acidentado. Na Holanda, o clarividente Gerard Gross, ele trabalhou anos para a polícia, auxiliando na procura de desaparecidos. Tanto um quanto o outro, eles linkavam suas mentes a lugares em que determinadas pessoas ou objetos poderiam estar. Na morte, há a quebra total do link. E não existem mais ondas de pensamento dando ordens a partículas cerebrais. Há um silêncio elétrico completo e uma total libertação de informações. Por isso, quando alguém chega muito perto da morte e diz que viu sua vida passando como em uma tela de cinema, é bem provável que esteja dizendo a verdade. O que aconteceu foi uma completa libertação das informações armazenadas pelo cérebro, segundo os parapsicólogos. A mente, ela faz a leitura do inconsciente, trazendo imagens já esquecidas. Mas o que dizer das viagens astrais e da loucura? Todos nós atingimos o estado delta do cérebro. E não é preciso estar à morte para que isso aconteça. Quando dormimos, passamos pelos 4 ciclos: beta, alfa, teta e delta. Delta é a fase do sono profundo, em que estamos literalmente fazendo uma viagem astral e captando informações de todo o universo. A diferença entre nós e os gurus indianos é que
não conseguimos manter a consciência em delta. Ao sairmos deste estado, nós passamos para teta e alfa. E no alfa, sonhamos. E é nessa hora que misturamos todas as notícias obtidas em estado delta com as informações sensoriais do dia a dia, com as nossas preocupações. É por isso que os sonhos costumam ser muito loucos. Aqui entra uma hipótese já levantada para psicólogos. Será que alguns loucos seriam pessoas em eterno estado delta, com alto grau de extrasensorialidade e excelente capacidade de fazer viagens astrais e captar informações universais? Se for assim, a imagem do cientista doido pode ser mais que uma caricatura. Sim, porque não raro a genialidade ou o excesso de informações parece ser vizinha da loucura. Mas você já ouviu falar de mesas que andam e copos que dançam? E assombrações? Elas existem? Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que conseguem movimentar um cinzeiro ou um copo só de olhar para eles. Pois elas têm o dom da telecinese ou telecinesia, que é a capacidade de deslocar objetos por ondas de pensamento. A teoria das perturbações da física quântica confirma que o pensamento pode exercer força magnética, explicando-se assim os fenômenos da telecinesia, incluindo a levitação, que é o resultado da força da mente sobre o corpo. Bem mais controvertidos são os casos de pedras voadoras, facas que cruzam o ar, barulhos e explosões dentro de casa, que são os fenômenos poltergeist. Já há várias descobertas sobre eles, como explicou o professor Geraldo Sartre. Segundo ele, sempre que ocorre um caso assim, existe por perto uma criança chegando na adolescência, geralmente pobre, com sérios problemas de relacionamento na família. Sua mente parece estar perturbada de tal maneira que ela, a criança, sem conseguir comunicar-se com a família, inconscientemente exterioriza a sua agressão nos objetos. E não é raro pessoas serem atacadas por esses objetos. E menos raro ainda, olha só que coisa interessante, que sejam os próprios pais da criança. Às vezes, os objetos, cruzes, alfinetes, pregos, aparecem dentro das pessoas, uma variação do poltergeist. Então, lá vai o padre e faz o quê? Uma sessão de exorcismo. Nós, parapsicólogos, não acreditamos em demônio. Quer dizer, o demônio não faz parte de novo campo de investigação. Ele pertence à religião. E mesmo assim, nos interessamos bastante por esses fenômenos que podem estar ligados a ondas desordenadas de pensamentos. Será que facas, pregos, pedras poderiam ser movidos por espíritos? A resposta é sim. Só que espíritos, no caso, nada teriam a ver com religião. Para os cientistas, eles são mentes em estado puro. E dessa maneira poderiam linkar-se a determinados objetos e fazê-los deslocar. Os fantasmas e as aparições também fazem parte dos estudos da parapsicologia. Há diversas hipóteses sobre eles. A primeira, e mais bem aceita, é a de que não passam de alucinações, criação da mente de quem os vê. De alguma maneira, alguém teve uma clarividência de uma determinada pessoa, viva ou morta, e deu forma a ela. Outra hipótese da física é a da teoria do estado quântico relativo. Existem diversos paralelos que estão relacionados à memória. De acordo com essa teoria, disse o presidente da Associação Brasileira de Parapsicologia, cada átimo de segundo que vivemos seria eterno e ficaria gravado para sempre, propagando-se indefinidamente pelo universo, como um eco. Sim. No caso de uma aparição, a pessoa poderia ter entrado em um universo paralelo e visto a figura de alguém. Explicando de maneira mais simples, é como se a vida de cada um estivesse contida em um livro. E nos livros há milhões de informações
que podemos consultar sempre que quisermos. Quando lemos uma boa história, vez ou outra, não voltamos algumas páginas para refrescar a memória? Isso é comum. E os fatos continuam lá. O princípio da teoria do estado quântico relativo é o mesmo. Os acontecimentos ficam eternamente gravados no tempo. E por essa teoria, quando alguém vê uma aparição, uma moça colhendo flores, por exemplo, pode estar entrando em um universo paralelo e olhando para um fato realmente ocorrido. E o que dizer das pessoas que falam várias línguas sem nunca terem aprendido, que operam sem jamais terem tido lições de anatomia, que pintam como os maiores mestres sem terem frequentado uma única aula de pintura? A hipótese de que ocorra aí o fenômeno da incorporação. Uma mente em estado puro que vaga pelo tempo e espaço e de repente incorpora em uma pessoa. Ou então, pode ser que ela esteja tendo informações de uma vida anterior ou uma encarnação anterior. Bem, quando alguém faz ou diz que fez regressão a vidas passadas, não se sabe ainda se criou uma fantasia, utilizando-se de preocupações que incomodam o seu subconsciente, se teve uma retrocognição de uma determinada época, e não necessariamente palco de sua vida passada, se está entrando em um mundo paralelo ou se voltou mesmo a uma vida anterior. Bem, tudo isso, claro, são questões a resolver. Um fato incontestável: estão abertas as portas para mundos antes desconhecidos, universos misteriosos que nos poderão surpreender. E nunca é demais lembrar esta regra. Em parapsicologia, nada é obrigatório, mas tudo é possível. Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.